Hoje vamos analisar os versos 10, 11 e 12 do capítulo 8 de Daniel. Esses versos dizem o seguinte a respeito do chifre que surgiu após a divisão do Império Grego. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra alguns componentes do exército das estrelas e os pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército, suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Em Daniel 8:10, o chifre pequeno tenta imitar os exércitos dos construtores da Torre de Babel para chegar ao céu, mas dessa vez o âmbito é espiritual. Os termos exército e estrelas podem designar o povo de Deus no Antigo Testamento. Israel é chamado de hostes ou exércitos do Senhor. Daniel descreveu o povo fiel de Deus resplandecendo como as estrelas. Quando o texto fala que o poder alcançou os exércitos dos céus e atirou na terra alguns componentes do exército das estrelas e os pisoteou, claro que isso não é um ataque literal aos corpos celestes que nós vemos ao nosso redor, mas é uma perseguição ao povo de Deus cuja pátria está nos céus. Sabemos que milhares de cristãos foram mortos por imperadores pagãos, mas o foco aqui está nas ações verticais do chifre pequeno, ou seja, na área espiritual ou na área religiosa. Portanto, o cumprimento supremo dessa profecia deve estar ligado a Roma na sua fase papal e à sua perseguição através dos séculos. A história mostra que mais pessoas foram mortas pela perseguição papal do que nas duas grandes guerras mundiais juntas. No verso 11, Daniel fala sobre um príncipe. O mesmo livro traz expressões como Messias, o príncipe, Miguel, vosso príncipe, e Miguel, o grande príncipe. Ninguém, a não ser Jesus, poderia ser referente dessa expressão. Jesus Cristo é o príncipe do exército mencionado anteriormente e o nosso sumo sacerdote no céu. Portanto, o papado e o sistema religioso que ele representa ofuscam e tentam substituir a função sacerdotal de Jesus. Em Daniel 8:11, o sacrifício diário aparece em conexão com o santuário terrestre, mostrando seus contínuos serviços rituais, incluindo os sacrifícios e a intercessão. É através desses serviços que os pecadores são perdoados e o problema do pecado é resolvido no santuário. Esse sistema terrestre representa o ministério de intercessão de Cristo no santuário celestial. Portanto, como a profecia prediz, o papado troca a intercessão de Cristo pela intercessão dos sacerdotes aqui na terra. Por meio dessa adoração falsificada, o chifre pequeno tira o ministério de intercessão de Cristo e simbolicamente derruba o lugar do santuário. Deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Jesus declarou que Ele é a verdade e que a palavra de Deus é a verdade. Em contrapartida, o papado proibiu a tradução da Bíblia para o idioma do povo comum, colocou a interpretação das Escrituras Sagradas sob a autoridade da Igreja e a tradição ao lado da Bíblia como regra de fé. Mesmo em meio a todos esses desafios, nós ainda temos acesso direto a Deus através de Jesus e da sua palavra. Que a Bíblia seja sempre, meu amigo, o seu escudo contra os enganos de Satanás. Vamos orar. Senhor, nós sabemos que temos ataques que nos rodeiam a todo tempo. E os ataques atualmente são principalmente visando o engano dos teus filhos. Por isso nós te suplicamos que nós estejamos protegidos pela verdade que liberta e que o Senhor seja o nosso guia nesse tempo de guerra espiritual para que tenhamos a vitória em Cristo Jesus. E é em nome dele que nós te suplicamos o teu poder para mais um dia. Amém, Senhor.